Era uma manhã típica de terça-feira em Beverly Hills quando Richard Sterling, CEO milionário de uma empresa de tecnologia, chegou à oficina mais exclusiva da cidade. Sua Ferrari Portofino vermelha brilhante estava com problemas há 3 semanas, e sua paciência havia se esgotado completamente. Você realmente acredita que eu deixaria alguém como você tocar no meu Portofino de $500 mil? As palavras saíram em meio a gargalhadas incontroláveis enquanto apontava para Jasmine Carter, que havia acabado de explicar calmamente qual era o verdadeiro problema do motor da Ferrari. Jasmine Carter, aos 28 anos, estava parada diante dele com os braços cruzados, suas mãos calejadas mostrando anos de trabalho dedicado. Ela havia visto essa cena se repetir mais vezes do que gostaria de lembrar. Os mecânicos da oficina trocaram olhares desconfortáveis, alguns baixaram a cabeça fingindo organizar ferramentas, outros pararam completamente o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo degradante. Sr. Sterling, Mike, o gerente da oficina, tentou intervir, sua voz carregada de constrangimento. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a... Mike! Richard o cortou bruscamente, sua voz ecoando pelo workshop luxuoso e climatizado. Eu pago $50 mil por ano em manutenção nesta oficina para receber serviço profissional, não para ouvir teorias de alguém que provavelmente aprendeu mecânica assistindo vídeos no YouTube. A risada de Richard tinha uma qualidade particularmente venenosa, o tipo de som que pessoas privilegiadas fazem quando acreditam estar cercadas apenas por aqueles que compartilham seus preconceitos. Ele gesticulava teatralmente, como se estivesse entretendo uma audiência invisível de amigos bilionários. Jasmine respirou fundo, suas narinas se dilatando ligeiramente, o único sinal de que as palavras a afetaram. Não era a primeira vez que sua expertise era questionada com base em sua aparência. Crescendo no bairro de Watts, em Los Angeles, ela havia aprendido desde cedo que seu conhecimento precisava ser 10 vezes maior que o de qualquer homem branco para receber metade do reconhecimento. O flashback veio naturalmente aos 12 anos, deitada embaixo do Chevelle 69 do seu avô, ouvindo-o explicar como cada componente do motor funcionava em harmonia. Jasmine, querida, sua voz profunda ecoava entre o metal e o concreto da garagem improvisada. Motores não mentem. Eles não veem cor, não julgam de onde você veio. Eles respondem apenas à verdadeira competência. Deixe-me adivinhar, Richard continuou sua performance, agora caminhando em círculos ao redor dela como um predador. Você cresceu consertando carros na garagem do seu pai e agora se considera uma especialista em veículos de alta performance. Sua risada cresceu em intensidade. Alguns de nós realmente investimos em uma educação adequada para lidar com máquinas desse calibre. Os outros clientes da oficina, todos homens brancos em ternos caros, começaram a prestar atenção à cena. Alguns sorriram discretamente, claramente aprovando o espetáculo. Um sussurrou algo para seu colega, provocando risos abafados. O que Richard não sabia era que Jasmine havia se formado no MIT com diploma em engenharia mecânica summa cum laude. Que ela havia trabalhado 3 anos na equipe de desenvolvimento da McLaren Racing antes de retornar a Los Angeles para cuidar de sua avó doente. Que sua oficina móvel, Carter Precision Motors, tinha uma lista de espera de 6 meses e clientes que voavam de outros estados apenas para consultá-la sobre problemas que outros mecânicos não conseguiam resolver. Seu problema não é eletrônico, Jasmine disse suavemente, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada, ignorando completamente as risadas. É um desalinhamento harmônico entre o turbo e o sistema de injeção de combustível. A válvula de controle de pressão está operando fora da frequência ideal. 5 minutos de ajuste e sua Ferrari vai rodar melhor do que quando saiu da fábrica. Richard enxugou lágrimas de tanto rir, batendo palmas lentamente em aplauso sarcástico. Desincronização harmônica. Válvula de controle de pressão? Você acabou de inventar essas palavras. Ele se virou para os técnicos, gesticulando dramaticamente. Vocês estão ouvindo essa poesia mecânica. James, o técnico sênior da oficina, pigarreou desconfortavelmente, suas ferramentas tremendo ligeiramente em suas mãos. Na verdade, Sr. Sterling, nós tentamos tudo nos manuais oficiais da Ferrari. Substituímos sensores, recalibramos o computador de bordo 3 vezes, até entramos em contato com a fábrica na Itália. Talvez uma segunda opinião. Uma segunda opinião de alguém qualificado, James. Não de alguém que montou uma oficina em um trailer estacionado em algum beco esquecido de Watts. Richard tirou as chaves da Ferrari das mãos de Jasmine, fazendo questão de evitar qualquer contato físico, como se ela fosse contagiosa. Voltem ao trabalho. E da próxima vez, filtrem melhor quem vocês deixam entrar aqui. Nem qualquer um deveria ter acesso a um ambiente como este. A oficina mergulhou em um silêncio constrangedor.
O único som era o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio suíço na parede. Todos os presentes podiam sentir a tensão no ar, mas ninguém ousou defender Jasmine ou questionar a atitude de Richard. Jasmine observou Richard caminhar em direção ao Maserati de cortesia, seus passos ecoando como marteladas no concreto polido da oficina. Mas havia algo em seus olhos que os presentes não conseguiam decifrar completamente. Não era resignação. Não era raiva. Era a serenidade peculiar de alguém que conhece segredos que outros descobrirão um dia. Sinto muito por isso, Mike sussurrou, aproximando-se dela depois que Richard saiu, sua voz carregada de vergonha genuína. Ele pode ser extremamente difícil quando está frustrado. Não conseguimos consertar a Ferrari dele há 3 semanas. Não se preocupe com isso, Jasmine respondeu, já caminhando em direção à saída com passos medidos e confiantes. Algumas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil. E acredite em mim, essa lição está chegando mais rápido do que ele imagina. Ela parou na porta de vidro e se virou uma última vez, seus olhos percorrendo cada rosto na oficina. Quando vocês não conseguirem resolver o problema dele nas próximas 2 semanas, e quando ele estiver desesperado o suficiente para engolir seu orgulho, meu cartão ainda estará no para-brisa da Ferrari dele. Enquanto todos riram dessa previsão aparentemente impossível, ninguém notou o pequeno sorriso que se formou no canto da boca de Jasmine, o tipo de sorriso que só existe naqueles que resistiram a tempestades muito piores e não apenas sobreviveram, mas saíram mais fortes. Sociais. Durante o almoço no exclusivo Polo Lounge, ele entreteve seus colegas empresários com uma versão dramaticamente exagerada dos eventos. Vocês deviam ter visto a cara da garota quando eu disse que não deixaria ela tocar na minha Ferrari, Richard riu, gesticulando teatralmente com seu copo de vinho francês de $1000. Ela ficou lá parada, fingindo que sabia alguma coisa sobre desequilíbrio harmônico. Conseguem acreditar? Como se alguém assim pudesse entender qualquer coisa sobre engenharia de precisão italiana. David Thornton, CEO de uma empresa de tecnologia, riu aprovadoramente. Essas pessoas sempre tentam se passar por especialistas. É incrível como acreditam que assistir alguns vídeos no YouTube as qualifica para qualquer coisa. O que Richard não sabia era que Jasmine havia crescido ouvindo exatamente esse tipo de conversa. Aos 16 anos, enquanto trabalhava como estagiária em uma oficina de carros de luxo em Newport Beach, ela havia aprendido a se tornar invisível quando homens ricos discutiam negócios ao lado de seus veículos caros. Foi assim que ela aprendeu sobre fraudes fiscais, esquemas de corrupção e negócios sujos que financiavam os estilos de vida ostensivos desses homens. Naquela mesma tarde, Richard recebeu uma ligação desesperada de Mike da Beverly Hills Motor Works. Sr. Sterling, precisamos conversar urgentemente sobre sua Ferrari. Tentamos mais um procedimento esta manhã e... Bem, o problema piorou significativamente. O que quer dizer com piorou? Richard sentiu uma pontada de pânico. Você disse que tinha tudo sob controle. O motor está apresentando falhas intermitentes agora. Às vezes funciona perfeitamente, outras vezes perde potência completamente. Nosso último diagnóstico sugere que pode ser necessário substituir todo o bloco do motor. Mike hesitou antes de continuar. Estamos falando de uma intervenção de pelo menos $200.000. Richard sentiu o sangue drenar de seu rosto. 200 mil para consertar um carro que custou 500 mil e está totalmente segurado. A garantia não cobre danos causados por ajustes inadequados feitos por terceiros, Mike explicou desconfortavelmente. Tecnicamente, já que a senhorita Carter tocou no veículo antes dos problemas piorarem. Ela nem chegou perto do motor. Richard explodiu. Eu sei, senhor, mas legalmente preciso documentar que houve contato não autorizado. É protocolo do seguro. Enquanto Richard lutava com uma sensação crescente de que estava sendo manipulado, Jasmine recebeu uma visitante inesperada em sua oficina. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com leve sotaque italiano, parou em um McLaren P1 imaculado. Você é Jasmine Carter? A mulher perguntou, sua voz carregada de curiosidade genuína. Meu nome é Isabela Romano. Sou diretora de engenharia da Ferrari para a Costa Oeste. Ouvi uma história interessante sobre você na conferência de engenheiros automotivos semana passada. Jasmine ergueu uma sobrancelha, curiosa. Que tipo de história? Um colega mencionou que você diagnosticou um problema de ressonância harmônica em um Portofino apenas ouvindo o motor. Isso é extremamente incomum. Isabela examinou a oficina simples, mas impecavelmente organizada de Jasmine. Onde você estudou engenharia automotiva? MIT, engenharia mecânica. Depois trabalhei 3 anos com a McLaren Racing em sua instalação em Woking, Inglaterra.
Jasmine observou a surpresa genuína no rosto de Isabela. Voltei para Los Angeles quando minha avó ficou doente. Isabela assentiu lentamente, processando a informação. McLaren Racing. Você trabalhou no desenvolvimento da nova geração de motores híbridos. Desenvolvi o sistema de sincronização entre o motor elétrico e o motor de combustão no P1. Também trabalhei na otimização acústica para reduzir vibração harmônica em alta performance. Jasmine cruzou os braços, claramente interessada na direção que a conversa estava tomando. Por que pergunta? Porque o problema que você descreveu no Portofino é exatamente o que nossa equipe em Maranello tem tentado resolver há 6 meses. É um defeito conhecido, mas extremamente difícil de diagnosticar sem equipamento especializado. Isabela fez uma pausa significativa. E você o identificou apenas ouvindo? Enquanto isso, Richard estava descobrindo que sua humilhação pública de Jasmine havia se espalhado mais do que imaginara. Um vídeo gravado discretamente por um dos técnicos da oficina estava circulando em grupos de WhatsApp de funcionários e inevitavelmente chegou às redes sociais. Homem rico humilha mecânica negra e depois implora por ajuda era a legenda que acompanhava o vídeo no Twitter. Em poucas horas, tinha 15.000 visualizações e comentários irritados de pessoas compartilhando suas próprias experiências com preconceito e discriminação. Jennifer, sua assistente, ligou nervosamente. Talvez devêssemos contratar uma empresa de gestão de crise. Seu nome está sendo mencionado negativamente em várias plataformas. É só a internet, Jennifer. Vai passar em alguns dias, Richard respondeu, mas sua voz traía sua preocupação crescente. Sua empresa de tecnologia dependia muito de sua imagem pública, e contratos governamentais eram especialmente sensíveis a controvérsias sobre discriminação. De volta à oficina de Jasmine, Isabela fez uma proposta inesperada. Gostaria que você desse uma olhada em alguns casos problemáticos que temos. Não oficialmente, é claro, mas como consultora externa. Consultora? Jasmine sorriu levemente. E qual seria minha qualificação oficial para isso? Resultados. Isabela respondeu simplesmente. Na Ferrari, nos importamos com quem pode resolver problemas que outros não conseguem. Seu histórico e experiência falam por si. Naquela noite, enquanto Jasmine analisava os arquivos técnicos que Isabela havia deixado, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era James, o técnico sênior da Beverly Hills Motor Works. Jasmine, aqui é o James da oficina onde você esteve semana passada. Escute, eu não deveria estar ligando para você, mas o problema com a Ferrari do Sterling piorou muito, e eu... Bem, acho que você estava certa sobre o diagnóstico. Continue, Jasmine disse calmamente. Tentamos tudo. Literalmente tudo. Substituímos peças, recalibramos sistemas, até trouxemos um especialista da fábrica. Nada funciona. E agora? James hesitou. Agora estamos sugerindo substituir todo o motor porque não sabemos mais o que fazer. Jasmine ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o Sterling? Como ele está reagindo? Ele está... Bem, ele está desesperado. A companhia de seguros está questionando a garantia por causa da... Bem, por causa da sua visita. E tem toda essa coisa na internet agora. James suspirou. Jasmine, eu sei que vocês dois começaram com o pé esquerdo, mas você realmente acha que pode consertar? James, Jasmine disse suavemente, eu sempre soube que podia consertar. Essa nunca foi a questão. Na manhã seguinte, Isabela Romano retornou à oficina de Jasmine com 3 engenheiros da Ferrari, todos italianos, todos céticos sobre encontrar soluções vindas de uma oficina simples em Los Angeles. Jasmine, estes são Marco, Giuseppe e Francesca. Eles vieram especialmente da Itália para entender melhor seu método de diagnóstico. Senhora Carter, Marco começou com um sotaque carregado. Isabela nos contou sobre sua intuição com motores. Na Ferrari, confiamos em décadas de tradição e tecnologia de ponta. Como você explica diagnosticar problemas sem nosso equipamento especializado? Jasmine sorriu e levou o grupo a uma bancada onde havia desmontado completamente um motor V8. Todo motor tem uma assinatura acústica única. Quando há uma falha, as frequências harmônicas mudam de maneiras específicas e previsíveis. Ela colocou um estetoscópio em diferentes partes do motor. Escutem. Giuseppe franziu a testa. Não ouço nada em comum. Exatamente. Porque vocês foram treinados para confiar em máquinas. Eu fui treinada para ouvir o que as máquinas sentem. Jasmine fez um ajuste quase imperceptível em uma peça. Agora escutem de novo. A mudança no som era sutil, mas inegável.
Os três engenheiros se olharam, claramente impressionados. Isso é extraordinário. Francesca foi a primeira a falar. Você consegue isolar frequências específicas apenas de ouvido? Posso fazer mais que isso, Jasmine respondeu, seus olhos brilhando com confiança silenciosa. Posso prever quando o motor vai falhar com semanas de antecedência. Depois de observar o trabalho de Jasmine, Isabela fez uma proposta que mudaria tudo. Jasmine, após observar seu trabalho, tenho autorização do Conselho da Ferrari para fazer uma oferta oficial. Queremos que você se torne nossa consultora técnica exclusiva para a Costa Oeste. Isso é inesperado, Jasmine respondeu, processando as implicações. Tem mais. Também queremos licenciar seu método de diagnóstico acústico. Nossa equipe de engenharia está convencida de que sua abordagem poderia revolucionar nossa manutenção preventiva. Isabela fez uma pausa significativa. Estamos falando de um contrato de 5 anos no valor de $2 milhões, com royalties sobre cada implementação da tecnologia. Marco acrescentou entusiasticamente Seora. Na Itália dizemos chi é gênio non a confini, gênio não conhece fronteiras. Você provou isso hoje. Jasmine sentiu uma onda de emoção, mas manteve sua compostura profissional. Aceito a oferta com uma condição. Qual é? Isabela perguntou. Quero começar com um caso específico. Um Portofino que tem nos dado problemas há algumas semanas. Digamos que será meu teste prático. Isabela sorriu. Você quer dizer a Ferrari do Sr. Sterling? Exatamente. Os olhos de Jasmine brilharam com uma determinação que Isabela reconheceu era o mesmo olhar que ela via nos rostos dos melhores pilotos de Fórmula 1 momentos antes de uma ultrapassagem impossível. Naquela tarde, Jasmine recebeu uma ligação desesperada. Era Mike da Beverly Hills Motor Works. Jasmine, sei que não temos direito de pedir isso depois do que aconteceu, mas estamos completamente perdidos. O motor da Ferrari está falhando de maneiras que nunca vimos antes. James disse que você mencionou que poderia consertar em 5 minutos, e o Sr. Sterling. Ele autorizou essa ligação? Bem, ele não sabe que estou ligando, mas Jasmine, se não consertarmos isso logo, vamos ter que admitir publicamente que não conseguimos consertar o carro. Nossa reputação. Mike, Jasmine o interrompeu gentilmente. Diga ao Sr. Sterling que vocês receberam uma indicação especial da Ferrari Corporation. Não mencione meu nome inicialmente. Apenas digam que uma consultora técnica certificada pela própria Ferrari quer examinar o veículo. Você faria isso? Depois de como ele a tratou? Mike, isso não é sobre ele. É sobre provar um ponto muito maior. Depois de desligar, Jasmine ligou para Isabela. Preciso de um favor. Amanhã, quando eu for a Beverly Hills Motor Works, gostaria que você me acompanhasse oficialmente como representante da Ferrari. Claro, mas posso perguntar por quê? Porque algumas lições sobre respeito e competência precisam ser ensinadas da maneira certa. E às vezes a melhor vingança é simplesmente ser excelente no que você faz. Na manhã seguinte, Richard recebeu uma ligação de Mike com uma mistura de alívio e desespero. Sr. Sterling, temos boas notícias. A Ferrari Corporation enviou uma consultora técnica para examinar seu Portofino. Ela tem credenciais impecáveis e está acompanhada de uma representante oficial da empresa. Finalmente! Richard exclamou. Quando posso ir até aí? Elas estarão lá em 1 hora. A consultora me assegurou que pode diagnosticar e resolver o problema no mesmo dia. Richard terminou a ligação sentindo-se aliviado pela primeira vez em semanas. Talvez sua sorte finalmente estivesse mudando. O que ele não sabia era que do outro lado da cidade, Jasmine estava vestindo seu uniforme mais impecável, carregando sua maleta de ferramentas de precisão e se preparando para uma demonstração que redefiniria completamente os conceitos de competência, respeito e julgamento precipitado para todos os presentes. Richard Sterling chegou a Beverly Hills Motor Works com confiança renovada, ajustando sua gravata enquanto caminhava pelo estacionamento. Finalmente, profissionais de verdade resolveriam seu problema. Ele nem se deu ao trabalho de verificar as redes sociais naquela manhã, completamente alheio ao fato de que o vídeo de sua humilhação havia ultrapassado 500 mil de visualizações. Onde está a consultora da Ferrari? Ele perguntou a Mike, que evitou seu olhar direto. Ela está examinando seu veículo na área VIP, Mike respondeu nervosamente, acompanhada de uma representante oficial da empresa. Richard se dirigiu para o fundo da oficina, onde sua Ferrari estava cercada por equipamentos de diagnóstico sofisticados. 2 figuras femininas estavam debruçadas sobre o motor aberto, uma em um terno de negócios elegante, claramente italiana pelos gestos expressivos, e a outra em um uniforme de técnico impecável. Desculpem o atraso,
Richard anunciou sua chegada. Sou Richard Sterling, proprietário da... Jasmine se virou lentamente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Olá novamente, Sr. Sterling. O sangue de Richard instantaneamente virou gelo. Seu rosto passou por uma série de transformações: confusão, reconhecimento, choque e finalmente raiva desesperada pura. O quê? Como? O que essa pessoa está fazendo aqui? Isabela Romano se aproximou com a elegância natural de alguém acostumado a comandar situações tensas. Sr. Sterling, permita-me apresentar Jasmine Carter, nossa nova consultora técnica exclusiva para a Costa Oeste. Formada pelo MIT, ex-engenheira da McLaren Racing e agora parte da equipe oficial da Ferrari Corporation. Isso é impossível. Richard explodiu, suas mãos tremendo visivelmente. Vocês não podem estar falando sério. Muito sério. Isabela continuou imperturbável. A senhorita Carter acabou de assinar um contrato de $2 milhões conosco. Seus métodos revolucionários de diagnóstico serão implementados em todas as nossas oficinas mundiais. Richard se virou para Mike, desesperado. Mike, me diga que isso é algum tipo de piada de mau gosto. Senhor Sterling, Mike engoliu em seco. A Ferrari Corporation confirma todas as credenciais dela e... Bem, ela identificou o problema em menos de 10 minutos. Desincronização harmônica entre o turbo e o sistema de injeção, Jasmine disse calmamente, limpando as mãos com uma toalha. Exatamente como diagnostiquei da primeira vez. O reparo levou 15 minutos. Richard sentiu suas pernas bambear. Não. Não pode ser. Teste o carro, Isabela sugeriu, entregando-lhe as chaves. Com mãos trêmulas, Richard ligou a Ferrari. O som vindo do motor era perfeito, não apenas consertado, mas melhor do que quando o carro havia saído da concessionária. Cada rotação era harmoniosa, cada aceleração suave como seda. Como? Foi tudo o que ele conseguiu sussurrar. Competência, Jasmine respondeu simplesmente. Algo que, como você mesmo disse, pessoas como eu não deveriam ter naquele momento. O celular de Richard começou a tocar incessantemente. Jennifer, sua assistente, estava ligando em pânico. Sr. Sterling, onde você está? A situação explodiu. O vídeo tem mais de 800 mil visualizações e a imprensa está ligando sem parar. Que imprensa? Richard perguntou, mas já sabia a resposta. Isabela pegou seu tablet e mostrou a ele a tela. CNN Tech, Forbes, Wall Street Journal, todos queriam entrevistar sua nova consultora sobre como ela resolveu em minutos um problema que técnicos certificados não conseguiam resolver em semanas. Richard leu as manchetes com horror crescente. Ferrari contrata mecânica negra humilhada por cliente racista. Gênio não tem cor. A história de Jasmine Carter. Executivo perde milhões após vídeo discriminatório viralizar. Meus contratos, ele murmurou, rolando freneticamente pelo telefone. 3 empresas já cancelaram parcerias esta manhã. Isabela comentou casualmente. Aparentemente, discriminação não é compatível com valores corporativos modernos. James, o técnico sênior, se aproximou desconfortavelmente. Sr. Sterling, eu queria me desculpar. Jasmine estava certa o tempo todo, e nós? Bem, deveríamos ter escutado. Escutado. Richard explodiu, perdendo completamente a compostura. Vocês arruinaram minha vida por causa dessa. Termine a frase, Jasmine disse suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade que fez todos na oficina pararem o que estavam fazendo. Termine e mostre a essas câmeras quem você realmente é. Richard olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam filmando discretamente funcionários da oficina, clientes curiosos. Até Isabela tinha seu celular estrategicamente posicionado. As ações da Sterling Tech caíram 22 só esta manhã. Jasmine continuou, consultando seu próprio telefone. Aparentemente, os investidores não gostam de COR que se tornam símbolos de discriminação corporativa. Richard se sentou pesadamente em uma cadeira próxima, a realidade o atingindo como uma avalanche. Em uma semana, ele havia passado de executivo respeitado a pária social. Sua Ferrari estava funcionando perfeitamente, mas sua vida estava completamente destruída. Por quê? Ele perguntou, sua voz quebrando. Por que estão fazendo isso comigo? Jasmine parou de organizar suas ferramentas e o olhou diretamente. Eu não fiz nada com você, Sr. Sterling. Você fez isso consigo mesmo no momento em que decidiu que meu valor como pessoa dependia da cor da minha pele ou do endereço da minha oficina. Isabela acrescentou: a Ferrari tem uma política de tolerância zero para discriminação. Estamos considerando banir permanentemente clientes que demonstram comportamento incompatível com nossos valores.
Banir. Richard piscou várias vezes, processando as implicações. Nada mais de Ferraris, Maseratis ou Alfa Romeos para você, Isabela confirmou. E compartilharemos essa informação com outras marcas de luxo em nosso consórcio. O telefone de Richard tocou novamente. Desta vez era seu conselho de administração. Com mãos trêmulas, ele atendeu e colocou no viva-voz sem perceber. Richard, uma reunião de emergência foi convocada. Precisamos discutir sua posição na empresa imediatamente. A situação é insustentável. Jasmine fechou sua maleta de ferramentas e caminhou em direção à saída. Senhor Sterling, obrigada por me dar a oportunidade de provar que competência não tem cor, gênero ou CEP. Sua Ferrari está funcionando perfeitamente agora, algo que eu poderia ter feito em 5 minutos se você tivesse me tratado como um ser humano desde o início. Richard a observou sair, cercada por engenheiros italianos que a tratavam com respeito e admiração que ele havia negado a ela. Do lado de fora, uma van da CNN estava estacionada, esperando para entrevistar a mulher que havia se tornado um símbolo de resistência contra o preconceito corporativo. Enquanto as luzes das câmeras piscavam e o mundo descobria a verdadeira história por trás da humilhação viral, uma pergunta ecoava no ar como uma sirene de ambulância: é possível reconstruir uma reputação depois que sua verdadeira natureza foi exposta a milhões de pessoas? Ou algumas pontes, uma vez queimadas pelo fogo do preconceito, são impossíveis de reconstruir? 6 meses depois, Jasmine Carter recebeu o prêmio de inovadora do ano da Ferrari Corporation, com seu método revolucionário sendo implementado globalmente. O contrato de $2 milhões havia se tornado 5 milhões com royalties que a tornaram milionária antes dos 30 anos. Richard Sterling estava limpando mesas em um restaurante de beira de estrada. Demitido, falido, abandonado por seus amigos da elite, ele havia perdido tudo: sua mansão, seus carros, sua empresa, que agora levava os nomes de seus novos sócios. A Ferrari que ele se recusará a deixar Jasmine tocar estava sendo usada pela própria empresa italiana para demonstrar a técnica dela mundialmente. Competência não tem cor, Jasmine disse em sua palestra na Conferência Mundial de Engenharia. Quando alguém tenta diminuí-lo baseado em preconceito, lembre-se, eles estão revelando suas próprias limitações, não as suas. Richard, durante uma pausa no trabalho, assistiu ao vídeo em um celular emprestado. Cada palavra era um lembrete doloroso de como sua arrogância lhe custará 50 milhões em ações e o respeito de toda a indústria. A melhor vingança não havia sido destruir aqueles que a machucaram, mas construir algo tão extraordinário que eles se tornaram completamente irrelevantes. Durante a conferência, Jasmine anunciou sua nova iniciativa, um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes interessados em engenharia automotiva. O talento existe em todos os lugares, ela disse, mas as oportunidades nem sempre. A plateia de engenheiros, executivos e jornalistas se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Entre os aplausos, Isabela Romano sussurrou para um colega: é assim que se muda o mundo, uma mente brilhante de cada vez. Nos meses seguintes, a história de Jasmine Carter se tornou um caso de estudo em escolas de negócios ao redor do mundo. Universidades analisavam como o preconceito corporativo pode destruir não apenas carreiras individuais, mas empresas inteiras. A Sterling Tech, após a saída forçada de Richard, implementou um programa robusto de diversidade e inclusão. A nova CEO, uma mulher afro-americana formada em Stanford, transformou a empresa em uma das mais inclusivas do Vale do Silício. As ações se recuperaram e atingiram valores recordes. Ironicamente, comentou um analista financeiro, a empresa de Richard Sterling nunca foi tão valiosa quanto depois que ele foi embora. 2 anos depois do incidente inicial, Jasmine estava em uma conferência de tecnologia em São Francisco quando viu uma figura familiar servindo café na área de networking. Era Richard, mais magro, com roupa simples, claramente trabalhando para a empresa de catering do evento. Por um momento, seus olhos se encontraram. Richard baixou a cabeça imediatamente, claramente envergonhado. Jasmine poderia ter simplesmente ignorado, mas algo a fez se aproximar. Richard, ela disse suavemente. Ele olhou para cima, surpreso. Jasmine. Você aprendeu alguma coisa? Ela perguntou, sem malícia na voz. Richard ficou em silêncio por um longo momento. Aprendi que eu destruí minha própria vida. Que meu preconceito me cegou para quem você realmente era. E que... Ele pausou, lutando com as palavras, que você sempre foi a pessoa mais qualificada naquela sala. Jasmine assentiu. E o que você vai fazer com esse aprendizado? Estou fazendo cursos noturnos, ele disse hesitantemente. Estudando para ser técnico em manutenção automotiva. Começando do zero.
aprendendo que competência realmente significa trabalho duro e humildade. Isso é um começo, Jasmine disse. Todo mundo merece uma segunda chance, Richard. Mas só se estivermos genuinamente dispostos a mudar. Ela se virou para ir embora, então parou. Há uma vaga de estagiário em minha empresa. Não paga muito, mas se você estiver realmente interessado em aprender. Richard olhou para ela com incredulidade. Você me daria uma chance? Eu dou uma chance para qualquer pessoa disposta a trabalhar duro e tratar outros com respeito, Jasmine respondeu. A questão é você é essa pessoa agora? Meses depois, Richard trabalhava como estagiário júnior na Carter Precision Motors. Ele chegava cedo, ficava até tarde, e tratava cada colega independentemente de cor, gênero ou origem com o respeito que ele havia falhado em demonstrar anos antes. Em uma entrevista para uma revista de negócios, Jasmine foi perguntada sobre por que deu uma segunda chance a Richard. Porque, ela respondeu, a verdadeira vitória não é destruir nossos oponentes, é transformá-los. Quando Richard humilhou a mim e a tantos outros, ele estava operando a partir do medo e da ignorância. Agora ele está operando a partir do entendimento e da humildade. Essa transformação vale mais do que qualquer vingança. O jornalista perguntou, e se ele não tivesse mudado realmente? Jasmine sorriu. Então ele teria perdido a oportunidade. Mas felizmente, algumas pessoas são capazes de crescer quando enfrentam as consequências de suas ações. A história de Jasmine Carter e Richard Sterling se tornou mais do que apenas um viral moment ou uma história de superação. Tornou-se um espelho para a sociedade americana, refletindo como o preconceito não apenas machuca suas vítimas, mas destrói aqueles que o perpetuam. Em escolas, a história é contada como exemplo de como a meritocracia real funciona, onde o talento e o trabalho duro superam os privilégios não merecidos. Em empresas, é usado para treinar executivos sobre os custos reais da discriminação. Mas talvez a lição mais poderosa seja esta: em um mundo onde a informação viaja na velocidade da luz e onde cada ação pode ser gravada e compartilhada, nosso verdadeiro caráter é revelado não em nossos momentos de triunfo, mas em como tratamos aqueles que percebemos como menores que nós. Jasmine Carter provou que a excelência não conhece fronteiras de cor, gênero ou classe social. Richard Sterling descobriu que o preconceito é um luxo que ninguém pode realmente se dar ao luxo de ter. E no final, ambos descobriram que a redenção é possível, mas só vem através do trabalho árduo de enfrentar nossas próprias falhas e escolher ser melhores. A Ferrari de Richard agora funciona perfeitamente. Sua vida levou mais tempo para ser consertada, mas com humildade, trabalho duro e a graça de uma segunda chance, até mesmo os motores mais danificados podem ser restaurados.